que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Aquela paz que vem com o manto do Senhor Jesus Cristo. Aqui estou, queridos irmãos, às 19 horas e 25 minutos, na cidade de Campinas. Bastante chuva, bastante frio, não só aqui, acredito eu, no Brasil inteiro. Mas isso confirma aquilo que eu digo todas as manhãs, que tudo vem do Pai. Cabe a nós agradecê-lo, cabe a nós glorificá-lo. Então, meus queridos irmãos, aqui com temor e com tremor, estou aqui para substituir o culto desta noite, às 19h30, que há mais de 10 anos fazemos direto da nossa igreja, a Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, filial de Borda da Mata, e que é realizado o culto de cura e libertação. Mas por motivos de circunstâncias que a gente não queria e às vezes nem esperava, eu estou aqui em Campinas, mais um período que só o nosso Deus sabe dizer. Mas, tirando isso, eu estou aqui, estou forte, estou robusto, estou animado, estou entusiasmado, porque eu vou ter a oportunidade de falar da palavra de Deus. E claro que a palavra de Deus será através algo ligado em cura e libertação. Irmãos, antes de mais nada, eu quero orar, eu quero falar com o Pai, eu quero agradecer a Ele por essa oportunidade, e quero agradecer a Ele, ao Espírito Santo, por trazer, pela misericórdia de Deus, vocês, para nos prestigiar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Estamos vencendo a quarta-feira, uma quarta-feira fria, Pai, úmida, mas nós estamos vencendo. Sabe por quê, Pai? Por causa da sua misericórdia, que é renovada todas as manhãs. Eu quero dizer para o Senhor que eu e os meus ouvintes tomamos posse desta misericórdia desde o amanhecer. E que amanhã, se o Senhor permitir, ela vai ser renovada e nós tomamos posse novamente. E assim nós passamos a ficar renovados através da tua misericórdia. Pai, vai derramando sobre mim, sobre os ouvintes, sabedoria, entendimento, Espírito Santo, além da alegria que o Senhor nos dá, além da paz, além do discernimento, nós estamos pedindo nesse momento a sabedoria vinda de Deus, a sabedoria que faz com que nós passamos a entender a mensagem. Aquele que vai fazer a mensagem faz com carinho, com alegria e com sabedoria do Espírito Santo, e faz também no intuito de também ouvir e de também entender e também praticar. E a mesma coisa eu desejo a todos os ouvintes, que agora nós estamos ao vivo no Facebook, daqui a pouco nós estaremos no YouTube. E daqui a pouco também estará o esboço desta palavra no Facebook. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Irmãos, quarta-feira, 19 horas e 29 minutos, um recado para os irmãos.
Em tudo somos atribulados. Eu e você, irmãos, em tudo nós somos atribulados. Em tudo nós ficamos perplexos. Está dentro de nós. Principalmente de coisas que nós estamos vendo neste século, irmãos. Nesses últimos anos. Perseguidos e abatidos. Nós passamos por situações às vezes precárias, irmãos. Só não abate o nosso coração porque o Espírito Santo não deixa. Só não dá uma tristeza profunda, uma alma abatida porque o Espírito Santo não deixa. Agora o rosto fica abatido. Por isso que é possível cada um de nós ficarmos atribulados, ficarmos perplexos, sermos perseguidos, ficarmos com a fisionomia abatida, mas jamais angustiados, jamais desanimados, jamais desamparados e nunca destruídos, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. Obrigado, muito obrigado. Gente, vamos para a palavra de Deus. Pastor Mário, tem tema? Sim, o tema hoje são os 5 passos para a libertação espiritual. Muitas vezes, irmãos, se nós não usarmos esses 5 passos para a libertação espiritual, nós nunca vamos entender. Não adianta nós sermos libertos, o nosso físico, o nosso corpo, a nossa mente, mas não ser liberto a nossa alma. Nada vai adiantar para o objetivo maior, que é a salvação. Então, irmãos, o tema é 5 passos para a libertação espiritual. Aleluia! Graças a Deus. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus está, a palavra base, a palavra-chave está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Abram comigo suas Bíblias. Abram comigo seu celular. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Vamos acompanhar junto. Vamos ler junto. Vamos comprovar juntos. Diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Na introdução, irmãos, eu quero dizer que a libertação é uma parte muito importante. É importantíssimo a libertação. A obra de Deus tem essa importância em todas as nossas vidas. Cristo nos liberta da condenação eterna, do pecado e da influência do diabo. E é somente nele que encontramos a verdadeira liberdade. Aonde nós encontramos a libertação? Aonde nós vemos que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Em Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre muitos tipos de libertação. E a mais importante delas é, com toda certeza, a espiritual. Porque, como eu já disse antes, porque sem ela é impossível ser feliz de verdade. Sem ela é impossível ter a verdadeira felicidade, aquela que ninguém poderá tirar. Assim como uma pessoa pode ser oprimida e escravizada por outra, ela também pode ser escravizada pelo pecado e, em consequência, pelas forças do diabo. E nós não conseguimos nos libertar sozinhos. Sozinhos jamais nós libertaremos dessa prisão, irmãos. Jamais.
Precisamos de alguém mais forte do que nós. E quem é esse alguém mais forte do que nós? O Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Irmãos, nós precisamos de alguém mais forte do que nós. Nós precisamos de Cristo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, que o Filho de Deus veio a esta terra para destruir as obras do diabo. Por isso precisamos entregar a nossa vida a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, e não voltarmos atrás em nossa decisão. É Jesus Cristo em tudo. É o Senhor Jesus que veio para aqueles que eram dele, mas não o aceitaram. É o Senhor Jesus Cristo que a Bíblia diz que ele se redimiu, que ele se enfraqueceu e se fez como homem, para que todo joelho se dobrasse no céu, na terra e nas profundezas da terra. Por isso, irmãos, na explanação da palavra de hoje, nós vamos ver os 5 passos para a libertação espiritual. Os 5 degraus que nós temos que subir para que tenhamos a liberdade espiritual. Primeiro passo, primeiro degrau. Isso é muito mais do que uma simples escolha. Pode botar isso na cabeça, irmão. O termo aceitar, no sentido bíblico, significa crer, confiar e seguir. Muitas pessoas dizem que aceitaram a Jesus, mas nunca depositaram a sua fé totalmente nele. Às vezes eu sou até meio agressivo. Às vezes eu digo, e às vezes até eu me assusto. Mas a maioria foram convencidos e não convertidos. É doído, irmãos, mas é verdade. Foi convencido que deveria aceitar Jesus de todo o coração e ter o Senhor Jesus como Salvador e ser uma pessoa convertida, realmente uma nova criatura. Realmente as coisas velhas ficaram todas para trás e tudo se fez novo, mas o percentual é muito pequeno. A maioria foram convencidos a se converter, mas não se converteram. Por isso que eu estou dizendo aqui que muitos dizem que aceitaram a Jesus, mas nunca depositaram a sua fé totalmente nele. Elas afirmam que têm Jesus no coração, mas ao mesmo tempo são orgulhosas, fofoqueiras, mentirosas, guardam mágoa, inveja, cheio de idolatria, e acham que não precisam mudar de vida. A verdade é que não tem como receber Jesus como seu Salvador se primeiro você não reconhecer que é pecador e que precisa da misericórdia dele. Outra verdade, você não pode, você precisa mudar de vida. E essa mudança de vida é aquilo que está dizendo aqui, o que eu digo. Primeiro você precisa reconhecer que é pecador e que precisa da misericórdia dele. Ou seja, primeiro você precisa ser realmente uma nova criatura. Primeiramente você tem que ser realmente convertido e não convencido.
que deveria se converter. Irmãos, a Bíblia diz que o verdadeiro seguidor de Jesus não pode ficar em cima do muro, convivendo com a luz e as trevas ao mesmo tempo. Veja o que está escrito no Evangelho, em 1 João, capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Eu vou ler para vocês, irmãos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Deve ser imitador de Cristo. Deve ser o verdadeiro discípulo de Cristo. Aceitar a Jesus significa abandonar os ídolos do passado, virar as costas para o pecado e obedecer a sua palavra. Significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo até o fim. É confiar em seu poder, mesmo nas piores tempestades que surgem em nosso caminho. E descansar, irmão, na certeza de que Ele sempre tem o melhor para nós. Irmãos, se fizermos isso com o coração aberto, teremos dado o primeiro passo rumo à nossa libertação espiritual. Aleluia, que maravilha! Segundo passo, segundo degrau, ande em santidade. A palavra santo, irmão, significa separado. Santo não é os quadros que se vê por aí nas paredes, não. Santo, ser separado para Deus. Ou seja, se você quiser ser liberto do jugo de Satanás, você não pode mais fazer a vontade dele, porque agora você é propriedade exclusiva de Deus, e Ele quer que você seja só dele. Veja essa palavra, irmão. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 18. Eu vou ler para vocês. Veja a profundeza desta palavra. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus, Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Aleluia! Aleluia! Portanto, saiam do meio deles e separam-se, diz o Senhor. O convertido sai do meio deles. O convertido passa a ser separado para Deus. E continuando diz assim, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso, irmãos, isso tem um significado grande, gigantesco. Isso significa que nunca mais voltaremos a pecar? Não, não é isso. Desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, o ser humano é impuro por natureza. Por mais que Jesus já tenha morrido na cruz
para nos justificar do pecado. Enquanto vivemos nesse mundo, não conseguiremos ser totalmente santos. Isso só acontecerá na eternidade. Oh, glória! Então, viver em santidade significa odiar o pecado, reconhecê-lo em sua vida e lutar para que ele não domine o seu coração. Porque se isso acontecer, o diabo irá te controlar e te levar a tomar decisões que vão contra a vontade de Deus e que vão te levar à morte espiritual, que é a última coisa que pode acontecer para nós, irmãos, é a morte espiritual. Mais para frente um pouquinho, nós vamos ver a guerra espiritual, a guerra que guerreia contra a carne, e a carne, que é chamada obra da carne, que guerreia contra o espírito, ou os desejos de santidade. Mas se todos os dias você orar e vigiar e buscar uma vida de santidade, você começará a experimentar a liberdade que o Senhor planejou para você. Por isso eu quero te perguntar: quem governa o seu coração hoje? Pare para pensar, irmãos. Pare para pensar também, pastor Mário. Não é só para os outros, não. Quem governa o seu coração hoje? Cristo ou o pecado? Se você quer ser liberto, peça perdão pelos seus erros e não deixe que nada te escravize novamente. Terceiro passo, terceiro degrau: fuja da aparência do mal. Repete, pastor Mário. Fuja da aparência do mal. Um dos passos mais importantes para uma pessoa ser liberta espiritualmente é se desligar de tudo aquilo que tira o seu foco de Jesus. E como tem coisas no mundo, como tem coisas neste século, trabalhando para que, nos forçando, para que tiramos de foco o Senhor Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 e 23. Eu vou ler para vocês, em nome de Jesus. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso está dizendo? Que fiquemos preparados, cobertos de azeite, abastecidos, esperando que sejamos realmente a noiva que o Senhor Jesus, em forma de noivo, vem buscar a sua igreja, vem buscar a sua noiva. Isso, irmãos, não significa que devemos nos tornar crentes bitolados, chatos, legalistas, assim como eram os fariseus dos tempos de Jesus, que pensavam ser... Me perdoam. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Que nós não podemos ser chatos, legalistas, assim como eram os fariseus. Os fariseus eram dessa maneira, que pensavam ser melhores do que os outros, só porque conheciam as Escrituras e tinham certas atitudes. Você pode sim viver nesse mundo, conviver com pessoas e até desfrutar das coisas boas dessa terra.
mas deve sempre se lembrar, nunca se esquecer, de que o mal está em todos os lugares, inclusive no seu coração. E você deve se afastar de tudo o que te afasta do Senhor. Ou seja, você nunca deve perder o foco. Lembrando que o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17 e 9, ele orou pelos seus discípulos, dizendo: Pai, não peço que eu os tire do mundo, mas que eu livre do mal. Quarto passo, irmãos, quarto degrau: seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Esse é outro passo muito importante para a libertação espiritual. Ninguém vai se libertar espiritualmente se não estiver cheio do Espírito Santo. E para que isso aconteça, é preciso que antes você se esvazie do orgulho, da autossuficiência, do rancor, da ira, de tudo o que afasta do Senhor. Que você passe a ter um coração puro, um coração ungido, um coração de carne, não um coração de pedra. A palavra esvaziar significa tornar vazio, desocupar, ou seja, devemos desocupar o coração para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não entra num coração de pedra. Se estivermos cheios de vontade própria, vaidade, murmuração, então o Espírito Santo não terá espaço para atuar em vossas vidas. A Bíblia é bem clara, irmão. Ela diz que o templo, o edifício, é morada do Espírito Santo, e que nós, a igreja, somos a morada do Espírito Santo. Ambos têm que estar santificados, senão o Espírito Santo não entra. Enquanto não morremos para o nosso eu, não poderemos experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. É algo maravilhoso. Somente aquele que já experimentou a pousada do Espírito Santo é que percebe, é que entende quanto é maravilhoso em nossas vidas nós sermos a morada do Espírito Santo. Por isso que enquanto não morremos para o nosso eu, não poderemos experimentar essa vida cheia do Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17, que a carne deseja que é contrário ao Espírito. Veja bem, que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Olha que luta, irmãos, olha que guerra. Eles estão em conflito espiritual, guerra espiritual, que nós não temos ideia, não podemos nem imaginar. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A carne briga com o Espírito, para que você não fique em espírito. E o Espírito briga com a carne, para que você não fique na carne. Mas nesse mesmo capítulo, a Bíblia diz que se nós estivermos em espírito, nós venceremos a concupiscência, ou seja, o desejo de nossa carne.
que a nossa carne é chamada de obra. Tudo de ruim ela quer. E que o Espírito é chamado de fruto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso mostra, irmãos, que a nossa carne deseja praticar o pecado e o nosso espírito deseja coisas de Deus. É só irmos e só vai ter um meio de vencer essa guerra, se orarmos e renovarmos a nossa mente dia após dia com a palavra santa, com a palavra de Deus. A Bíblia conta a história de Ananias e sua esposa Safira, lá na igreja primitiva, irmãos. Eles ajudaram a manter a igreja logo depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, logo depois que Jesus se ascendeu. Certa vez esse casal vendeu um terreno que tinha para doar o dinheiro e ajudar a manter o ministério. A igreja primitiva, ela chorava realmente com quem chorava, e ela se alegrava realmente com quem se alegra. Mas eles, irmãos, eles decidiram ficar com uma parte do valor e não contaram a ninguém. Mas Deus viu. Deus então revelou esta mentira ao apóstolo Pedro, que confrontou Ananias, conforme o relato bíblico que nós vamos ler agora, em Atos, capítulo 5, versículo 3. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Às vezes, irmão, nós cometemos certas coisas achando que ninguém vai descobrir, mas Deus já viu junto com você. Você fazendo, você errando, você pecando e Deus te enxergando. Isso nos mostra, irmãos, que o coração de Ananias estava vazio da presença de Deus. Por isso Satanás entrou e fez com que ele mentisse. E o preço desse pecado foi a morte dele e da sua esposa Safira. E da mesma forma, o diabo tem entrado na vida de muita gente que tem abandonado os caminhos do Senhor. E só depois as pessoas percebem o quanto custou caro fazer esta escolha. Fazer essa escolha é interessante, irmãos. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, Deus disse assim: se você buscar o mal, buscar as coisas erradas, buscar o pecado, você está buscando a morte. Se você buscar o bem, a benignidade, a fidelidade, você está buscando a vida. Quinto passo, quinto degrau: ore e vigie o tempo todo. Como é que é, pastor Mário? Orar e vigiar uma vez por semana? Não. Ore e vigie o tempo todo. Pode parecer difícil, mas é muito importante dar esse passo para que a sua libertação espiritual seja completa.
Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja, irmãos, que profundidade é isso. Vigiar e orar não significa que você tenha que ficar trancado no seu quarto 24 horas. Você já não trabalha mais, você não produz mais, você não estuda, você não relaciona com ninguém. 24 horas fechado no quarto. Não é isto. Isso é praticamente impossível nos dias de hoje, porque todos nós temos compromissos no trabalho, com a família, com os amigos e com a gente mesmo. São compromissos diários. Orar e vigiar é estar sempre em espírito de oração e em contato com o nosso Deus. E interessante que para nós orar e vigiar, estar em contato constante com o nosso Deus, aonde nós estivermos, até mesmo às vezes dormindo, Deus ainda coloca uns sonhos lindos para nós, sonhando com os anjos, sonhando com os anjos, milhares e milhares de anjos, tocando a trombeta, avisando que Jesus está voltando, não é mesmo? Então, irmão, orar e vigiar é estar sempre com o espírito de oração e em contato com Deus, seja o que você estiver fazendo. Claro, coisas boas, no foco com Deus, não jamais você vai orar, né? Independente de onde você esteja, é totalmente possível viver desta maneira, que é aquilo que fala em Gálatas, que está escrito em Gálatas, viver em espírito. É diferente de que viver em carne. Porque se você viver em espírito, você tem força para derrotar a concupiscência, o desejo da carne. É possível viver dessa maneira? Sim! Basta que você esteja com seus pensamentos voltados para as coisas do alto. Paulo diz em Colossenses, olhai para as coisas do alto e não para as coisas da terra, porque as coisas do alto é para sempre, são eternas, e as coisas da terra são passageiras. Então, irmão, basta que você esteja com seus pensamentos voltados para as coisas do alto e que o seu coração haja o desejo sincero de não perder a comunhão com o Pai, não perder o foco com o Pai. Enquanto estivermos em oração e vigiando sempre para não sermos enganados, Satanás não encontrará brecha. Satanás, ele vive procurando brechas. E ele não vai encontrar brecha naquele que ora e vigia. Porque se ele encontrar, ele acaba entrando na minha e na sua vida. Assim como Deus não faz acepção de cada um para derramar o teu amor, Satanás não faz acepção para derramar sua fúria, o seu mal, a sua mentira. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo vive nos rodeando, rugindo como leão. Vocês podem conferir 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Procurando devorar aqueles que estão longe da presença de Deus. Mas quando estamos orando e vigiando, ele foge. Ele não suporta. Porque maior é aquele que está
em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? São 20 horas e 4 minutos. Vamos ficar com esta palavra. Vamos buscar, através do Espírito Santo, um entendimento, para que isso nos ajude a sempre estarmos controlados, abrir dentro daquilo que está lá eu não li nem a passagem, mas é aquilo que está bem exposto, que eu li na Bíblia, que está lá em 2 Coríntios, e que diz assim, que em tudo somos atribulados, em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos. Quem que não é perseguido? Basta você ter Jesus como Senhor e Salvador, mas não desamparados, abatidos, como eu disse na abertura. Dependendo das circunstâncias, nós ficamos com o rosto abatido, mas jamais destruído. Obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe. Tenha um resto de quarta-feira abençoado, uma noite de sono abençoada, e se sonhar, sonha com os anjos. Vamos orar, irmãos, vamos centralizar nossa mente no nosso Deus Todo-Poderoso. Pai querido, Deus amado, obrigado por esta palavra. Eu sei, Pai, que eu deixei de falar muita coisa, que através do próprio Espírito Santo Ele desejasse que eu falasse. Mas eu sei, Pai, que tudo que eu falei porque veio do Senhor, porque a mim eu não tenho capacidade, Pai. Oh Deus, perdoa-me os meus pecados. Oh Pai, abençoa, Senhor, aqueles que ficaram comigo até agora assistindo esta santa palavra de Deus. Abençoe a nossa igreja lá na borda da mata, Pai. Abençoa, Senhor, todos os membros. Abençoa os obreiros, abençoa a nossa sede em Guarulhos, Pai. O nosso presidente, o pastor Nelson, e a sua esposa, a irmã Nice, que sejam todos abençoados, Pai. Abençoa também o meu amigo pastor, que eu estou vendo aqui, está dando boa noite, o pastor Dorival Júnior, o meu pai na fé, aquele que me batizou nas águas, aquele que me levou para o tanque de batismo, e pela misericórdia de Deus eu fui transformado numa nova criatura. Abençoe o ministério dele, abençoe todos os ministérios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe as famílias, abençoe, Senhor, aqueles que pregam a sua santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Mas permita que eu profetize, meu Pai. Eu peço, permita, Pai. E eu começo a profetizar com fé, eu começo a usar a fé, e peço para que os ouvintes somem a fé comigo, e eu começo a profetizar dizendo que o cego vai enxergar, que o surdo vai ouvir, que o coxo vai saltitar, que o triste vai se alegrar, que o desempregado vai se empregar. Aleluia, aleluia. Que aquele que está com a alma abatida, ela vai se alegrar, e que assim que terminar esta palavra, que assim que eu despedir, aquele que está sentindo a angústia, aquele que está sentindo a alma abatida, ele vai até o espelho e vai olhar profundamente no fundo dos seus olhos, e vai discutir, e vai enfrentar sua alma, e vai dizer: alma, por que você está abatida? Alma, por que você está me incomodando? Alma, por que você está fazendo que alguém anda perguntando onde que está o meu Deus? Você ainda vai ver eu glorificando o meu Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu alegro com a tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos.
inexprimíveis. Aleluia, glória a Deus.